Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite. Que a graça, a paz, o amor de Deus esteja presente em cada um dos nossos corações. Que a bondade e a misericórdia do nosso Deus venha sobre nós mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos hoje e estaremos em todos os segundos domingo de cada mês, nós estaremos dedicando o domingo da família. Mas, pastor, a gente faz o culto da família. Sim, nós oramos por cada pessoa, nós intercedemos e estamos sentindo também essa necessidade, na última quarta-feira, da gente ter um domingo onde geralmente as pessoas têm mais possibilidade de estar, outras, às vezes, as quartas-feiras não podem. Então, e sentindo a necessidade também da família, de nós intensificarmos, são dias bastante difíceis, dias assim de enfrentamento em várias áreas da nossa vida. Nós, no contato com o povo, acompanhando, nós tomamos conhecimento e ajudamos em oração. E o que nós sentimos e que temos que fazer é aquilo que é para nós fazermos como igreja. A nossa grande arma é a oração. Creia nisso. A nossa grande arma é a oração. Inclusive, nós não pedimos para as crianças ficarem, porque nesses dias nós vamos, nesse momento, daqui a pouco, vamos estar orando. É importante que as nossas crianças estejam debaixo desse mover, desse clamor a Deus pelas nossas casas. Eles fazem parte, né, de uma grande gama de preocupações que estão nos nossos corações, em todos os sentidos, em todas as áreas. Eu estava aqui na quarta-feira sentado e durante a ministração do pastor Marcos, né, meu Deus, comecei a pensar assim, meu Deus, e o que a gente não sabe que se levanta contra nós? Volta e meia, a gente, oh meu Deus, a gente descobre uma situação, passa por uma situação e vem uma outra situação geral que alcança a todos nós. E a gente, meu Deus, e o que vem agora? Eu falei, olha, o que nós podemos fazer é, como igreja, nos posicionarmos escudados em Deus e orarmos, intercedermos em nome de Jesus. E a oração, irmãos, continua sendo a grande e preciosa arma do cristão, a nossa vida de oração. Não é essa ou aquela oração em determinado momento, como se fosse uma oração que vai resolver tudo, não. É um viver em oração. Ah, pastor, mas eu não sou daquelas pessoas de passar horas de joelho. Não estou falando disso. Mas da gente viver com o coração em Deus, em oração. E nós, como igreja do Senhor, nós temos promessas. Olha aqui, irmãos. Quantos têm aí a sua mão a Bíblia? Amém? Olha, aqui estão as suas promessas. Deus já falou, Deus já revelou. E o que nós temos que fazer é nos apropriarmos dessa palavra, nos apropriarmos da oração e de tudo que Deus deu. Você pode ver alguém assim, por exemplo, ocasionalmente você pode me encontrar andando numa condução, né? Ou, vamos lá, pegando um táxi, mas eu tenho um carro. Alguém pode dizer assim, mas o pastor tem carro. Às vezes, nós podemos não estar fazendo uso daquilo que temos, mas você não pode esquecer que você tem Deus na sua vida. Você tem a graça de Deus. Você tem promessas de Deus para a sua vida. E que nós temos em que entrar na palavra e viver a palavra para que ela se cumpra sobre a nossa vida. O que eu tenho a te dizer nessa noite é algo muito simples, querido, mas é fundamental. Veja que nós começamos a falar em 2022, trazendo aqui algumas mensagens assim bastante simples, mas fundamentais para a nossa vida. Quem esteve aqui domingo passado?
Então, prova surpresa, que nem na escola. Quem se lembra da mensagem de domingo? Ó, vai ganhar 10 e vai valer ponto para passar de ano. Talvez alguém vai dizer assim, tá bom, foi bom, mas eu não me lembro. Uma dica, quem é o dono da história? Quem é o dono da história? Nós falamos sobre o quê? Que Deus é o dono da história. Que a gente tem que colocar o nosso coração no Senhor, não importa o que esteja acontecendo na história. Deus é o Senhor da história. Amém? Não precisamos ter medo da história e nem dos personagens dessa história, porque nós vimos que na época de Jesus, Pilatos, Herodes, quando Lucas vem e escreve o livro de Lucas e fala do Evangelho, falando aquelas narrativas, olha, todos esses personagens, os vilões da história, ó, porque o Senhor da história é Jesus. Amém? Então, o que eu queria dizer para você nessa noite é que Deus, ele tem um plano para cada uma das nossas vidas. Ele tem um plano para a sua igreja, o plano da salvação. Ele tem um plano que ele está desenvolvendo e evoluindo com a sua igreja sobre a face da terra, da qual nós fazemos parte, amém? E ele tem também, além do plano, vamos dizer assim, coletivo, geral, como igreja, ele tem o plano que ele tem para a sua vida, dentro desse grande plano, ele tem um plano para a sua vida. E para que esse plano de Deus aconteça, se cumpra, se concretize, só é preciso uma coisa. Quem sabe? Só é preciso uma coisa: tempo. A gente gosta de dizer assim, ó, dá tempo ao tempo, mas tempo geralmente é o que a gente não tem. E tempo é o que a gente não quer esperar nem gastar, não é verdade? Mas a Bíblia diz o quê? Que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar. Não adianta que o agricultor, se não chegar a hora, ele não vai tirar nada, vai? Então ele tem que esperar. Tempo de plantar, tempo de colher. E o tempo é de Deus, e quem diz é Deus. O feijão tem o tempo dele, a mandioca tem o tempo dele. Você vai ter que esperar o tempo de cada coisa. E assim é na nossa vida, gente. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Tudo tem um tempo determinado, porque a sua vida é uma história de Deus. Amém? Então tudo vai acontecer. Olha, Deus sabe tudo e tem tudo na palma das mãos dele. E só é preciso que a gente aprenda a aguardar o tempo de Deus na nossa vida. Por isso é que ele nos incentiva na sua palavra, por isso que ele nos incentiva através das Escrituras a sermos pacientes, a esperarmos no Senhor, porque ele vai, ao tempo certo, fazer todas as coisas na nossa vida. E isso logo nos remete a um entendimento. Quando a gente pensa dessa forma, a gente chega logo a um entendimento que é necessário, que é o quê? Nós temos que aprender a viver o tempo de Deus. Será que você pode repetir comigo? Nós temos que aprender a viver o tempo de Deus nas nossas vidas. Será que você pode dizer amém para você? Amém, Senhor, eu quero entender, eu quero aprender. As coisas não serão pelo fato de você ou eu termos uma religião, não, mas da forma como a gente vai viver esse tempo de Deus. E eu quero te dizer 3 coisas. Eu quero trazer para vocês 3 pontos importantes que a gente tem que aprender a viver. Que se a gente aprender a viver esses 3 primeiros pontos que eu quero colocar com você nessa noite, isso já vai fazer uma grande diferença na nossa vida. E eu quero já, o primeiro ponto, eu quero falar a você sobre como adoração. É o 3.
Eu inverti. Isso. Tem como aumentar, Raquel? Ok. Temos que aprender a viver o tempo de Deus. Aprender a viver como? Como adorador. Está dando para ler ou está pequeno? Está pequeno? Está dando para ler aí atrás? Ok. Então, vamos repetir. Temos que aprender a viver como adoradores. Temos que aprender a viver como adoradores. Olha, gente, isso falou profundamente ao meu coração. O Espírito Santo falou, Paulo, se você aprender a viver como um adorador, muitas das suas ansiedades, inquietudes e incertezas que assombram o nosso coração vão desaparecer. Porque essas coisas vêm, por quê? Porque, meu Deus, como é que vai ser isso? É inevitável, é quase que inevitável. E sabe o que acontece? Parece que a gente fica adorando o problema, adorando aquela questão. A gente fica como assim, bajulando aquilo. Meu Deus, como será? E isso muda alguma coisa? Não. Então, nós temos que nos voltar para aquele que é o Senhor da nossa vida, o dono da nossa história. Aquele que nos gerou numa nova vida através do seu Espírito Santo. Então, nós temos que viver como adoradores. João 4, 23 diz o seguinte, você conhece isso, como é que diz? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque estes são aqueles que o Pai procura para seus adoradores. Preste atenção que ele diz, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, ele não está dizendo que ele está encontrando os adoradores. Não, ele está... Essas pessoas a qual ele se refere aqui são esses que a palavra coloca como verdadeiros adoradores. E, às vezes, muitas situações e pessoas levam a essa questão para dizer, é porque tem a falsa adoração. Sim, mas não é isso que quer dizer. Mas os verdadeiros aqui é no sentido daqueles que têm um coração sincero para Deus. Deus está procurando adoradores entre pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deus está procurando adoradores entre as pessoas que foram transformadas. Porque, irmãos, há pessoas que adoram. Há muitos que adoram a Deus. Em Mateus, capítulo 15, versículo 9, só para a gente deixar isso mais claro, Mateus 15, 9, diz o seguinte, em vão me adoram. Veja na sua Bíblia aí, Mateus 15, 9, que diz o quê? Verso 8, este povo... É importante, eu vou pedir para você abrir aí. Isso, pastor Marco, pode dizer. Amém. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus falando para isso. E ele disse, em vão me adoram. Eles estavam adorando? Estavam adorando, mas estavam adorando em vão. Por quê? Porque os seus corações faziam o que eles faziam, mas eles estavam se baseando em preceitos de homens, em ensinos de homem. Os verdadeiros adoradores são aqueles que Deus encontra sinceridade e verdade, pessoas que estão com Deus, por amor a Deus, porque amam ao Senhor.
porque reconhece nele a pessoa do seu Salvador, porque reconhece uma grande dívida que nós temos com ele e que nós não podemos pagar, e ele, pela sua misericórdia, nos perdoou, nos liberou de toda a dívida. Ele nos resgatou, ele rasgou a cédula que havia contra nós. Éramos sentenciados pelo pecado ao inferno, à morte eterna, mas ele interviu, pagando o preço na cruz e nos concedendo a sua graça. Amém? Então, meus irmãos, ele está procurando adoradores, homens e mulheres, com a sua natureza transformada. Muitos dizem que adoram, muitos fazem adoração, é muito fácil você ter uma performance de quê? Não estou falando só, muitos pensam que adoração é só música ou louvor. Não, queridos, a adoração é aquilo que emana da alma. Música, voz, cantar bem, muita gente canta e não adoram a Deus. Talento, muitos têm, mas o talento não adora a Deus, porque o talento ele é dado por Deus. A única coisa que você pode dar de você para Deus, que não foi Ele que te deu, né? Mas que é gerado no seu coração por um sentimento puro, é o amor e a gratidão por Ele ser Deus na sua vida. E sabe o que vai mudar a sua vida? Do dia a dia, acredite nisso, você viver uma vida de adorador. É você estar aqui hoje, vir ao culto. Por que você vai ao culto? Por que você vai ao culto? É porque você é crente, eu vou ao culto porque eu adoro a Deus. Eu faço da minha vida uma vida pautada pela palavra, eu procuro fazer o que a Bíblia ensina, porque eu quero, com a minha atitude, adorar a Deus. Eu obedeço os seus ensinos, eu faço o que é agradável, eu procuro praticar o que o Evangelho me ensina, no sentido de eu perdoar, de eu compreender, de eu aceitar as pessoas, de eu lidar com as pessoas como o Senhor me ensina na sua palavra. Eu faço isso não é para ser bonzinho para as pessoas, eu faço isso porque eu entendo que eu devo agir assim para que a minha vida possa adorar a Deus. O adorador, ele se alimenta de fazer a vontade de Deus. Repita comigo, o adorador, ele se alimenta de fazer a vontade de Deus. Às vezes, na vida, ele passa por situações, até sofre, até quebra a cara de vez em quando em certas situações, passa por frustrações, passa por decepções, mas na alma dele, ele está feliz, porque ele está fazendo a vontade de Deus e ele adora a Deus assim. Amém? Então, Deus está procurando pessoas que não tenham outras intenções, que não seja servir na sua presença. Deus conhece o nosso coração. As pessoas não conhecem. Você não sabe o que se passa no coração mas Deus sabe. Deus conhece os que têm coração sinceros, que estão ali para servir na sua presença. Quando você tem, Deus, seu coração é verdadeiro, é sincero, irmão, não se preocupe se alguém não é, se alguém faz diferente, se alguém... Não importa. Isso é problema de cada um. Viva a sua vida. Deus, Ele conhece o seu coração. E não fique pensando nada de ninguém ou de outra situação, ou julgando alguém e outrem. Por quê? Porque, irmãos, é a vida dele, e a vida dele tem a ver com ele e com Deus. Não tem comigo da minha parte. Eu preciso viver como um adorador, não como alguém que toma conta, que olha, que julga, que avalia, não. O adorador, ele tem olhos no Senhor. O seu coração está no Senhor, está no Pai. Amém? Com o coração sincero, verdadeiro. O homem pode ter segundas intenções, mas Deus sabe e conhece cada um de nós. É viver como adorador, é você acordar como adorador, passar o dia como adorador.
almoçar como adorador e dormir como adorador, pegar a condução como adorador, ou seja, o adorador é alguém comprometido com Deus. Não é comprometido com a religião, não é comprometido com essa ou com aquela igreja, mas é ser uma pessoa comprometida com Deus. Por isso que ele diz, eu estou procurando verdadeiros crentes. Não. Eu estou procurando pessoas que cantam bem, que fazem bem, e façam aquilo bem, que preguem bem. Não é isso. Deus não precisa, Ele tem o seu Espírito Santo que pode usar qualquer um. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Alguém em quem Ele possa repousar o seu Espírito, encher com o seu Espírito, transbordar do seu Espírito. Porque o adorador transborda. Quando você tem um contato, quando você tem um encontro com uma pessoa que é um adorador, você encontra com ela, e aí, irmão, como é que está? Ela fala logo para você, Raquel, estou bem, graças a Deus, eu estou passando uma... Ela fala da vida dela e ela fala de Deus com tanta graça, com tanto amor, com tanta alegria, com tanto gozo na sua alma, que é aquela pessoa com quem você encontra com ela e você sai daquele encontro satisfeito de ter encontrado aquela pessoa. Deixou uma coisa boa, porque o adorador transborda. O adorador transborda do Senhor na vida, no coração, na alma daqueles que compartilham com Ele. Amém? Então, em primeiro lugar, viva como adorador. Traga isso para você. Vamos viver como adoradores. Amém? Hoje, nesta noite, nós estamos reunidos aqui como adoradores ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar, veja que nós estamos falando de formas de vida que nós temos que desenvolver para que nós possamos alcançar toda a graça de Deus que já está reservada para a vida daqueles que amam a Deus, que servem a Deus. Segundo lugar, nós temos que aprender a viver o tempo de Deus vivendo em paz. Vivendo em paz. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Viver em paz. 1 Pedro 3,11 diz o seguinte: aparte-se. Está dando para ler? Não. Aparte-se do mal. Está dizendo o quê? Se afaste do mal. 1 Pedro 3,11. Isso, obrigado por ter aumentado. Se você quiser anotar e abrir, aparte-se do mal. É a primeira dica, gente. Tem gente que gosta de coisa ruim. Parece que atrai. Mas para nós, para aqueles que já estão procurando viver uma vida de adorador e que querem viver em paz, primeira coisa que ele faz, ele se afasta do mal. Aquilo que é ruim, estou fora. Estou fora. Tem coisa que você já sabe que não vai acabar bem. Tem coisa que você sabe que não está certo. Tem coisa que aquilo não é bom, aquilo não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Então, querido, se não está, eu estou fora. Porque, para mim, o preceito que eu tenho para a minha vida é que eu tenho que me afastar do mal. Vou dizer algo que vem no meu coração. Às vezes, assim, poxa, fulano tem alguma... Mas até que é uma pessoa legal. Mas, às vezes, essa pessoa legal a qual você se refere é uma pessoa que não vive uma vida do bem. E porque você gosta, às vezes você não se afasta. E porque você se envolve, você acaba, às vezes, se envolvendo com alguém que vive mais o mal na sua vida do que o bem. Às vezes é inclinada para o mal. É bom a gente não ter transmissão, que a gente fica muito à vontade. Às vezes, uma certa vez alguém falou assim comigo, veio conversar comigo. Ela estava definhando espiritualmente.
E não sabíamos entender, e conversamos até que chegou um momento que pude alcançar assim, que havia uma pessoa que ela tentava ajudar. Ela disse, ela é muito minha amiga, ela é crente, e ela hoje não está muito crente assim, porque ela se envolveu aí com uma situação, está vivendo um relacionamento extraconjugal, e ela está sempre me procurando para dizer o que passa, dizer o que está acontecendo. Eu falei, para confessar, para abrir para você os pecados. E coisa e tal. E aí, eu falei, isso não está me fazendo bem. A vida espiritual da pessoa estava definhando. Por quê? Uma coisa é a pessoa saber e você tentar. Agora, outra coisa é a pessoa fazer o que fez dela alguém para ficar, vamos dizer assim, vomitando as porcarias que ela estava desenvolvendo na vida dela. Ela não queria ajuda, ela queria um esgoto. Não deixe ninguém fazer da sua vida uma vida de esgoto. Ficar esgotando em cima de você coisas ruins. Nós temos que nos afastar do mal. Amém? Pratique o que é bom. Faça o que é bom. Faça o bem. Faça o que é certo. Busque a paz. Só buscar? Não, ele diz, busque a paz e empenhe-se por alcançar. Gente, a paz, ela não vem fácil, não. Tem gente que, não, Jesus é o príncipe da paz, eu quero viver uma vida de paz. Não é assim. A gente tem que buscar e, às vezes, a gente tem que se empenhar, lutar guerreiramente pela nossa paz. Porque essa paz que nós temos não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Cristo dá aos seus amados. Amém? Como João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Essa paz que você tem, que às vezes diz assim, essa minha paz não é sua, não. Você tem paz? Quantos aqui tem paz no coração? Essa paz que você tem é Jesus. Porque você percebe que quando essa luz, por algum motivo, diminui na sua vida, bate logo uma angústia. Deixo-vos a paz, a minha paz. A paz que nós temos foi Cristo que nos deu. E Ele nos alimenta de paz todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. Não vos lá dou como o mundo a dá. Veja que Ele diz, olha, o mundo, a paz do mundo assim, é te deixar quieto. Me deixa em paz, é não me perturbar, é não me incomodar. Mas a paz que Cristo dá é uma paz que permanece, é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que você consegue ter no seu coração, mesmo você vivendo dias de tribulação. Você pode estar ali no meio de uma batalha, de uma guerra, meu Deus, mas o seu coração está em paz. Estou lutando, estou guerreando, coisa se levanta e me agita e me afeta e faz coisa todo mal. Mas quando eu paro, olho para dentro de mim, eu vejo o Senhor, obrigado, porque a paz de Cristo está em mim. É a certeza da presença de Deus. Repita comigo, essa paz é a certeza da presença de Deus em nossa vida. Então, não vos dou como o mundo dá. Repita comigo, não se turbe. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Às vezes, coisas vêm para tirar a nossa paz e nos abalam, sacode. A nossa humanidade sente. Quando a nossa paz está sendo roubada, a gente fica... E essa coisa que às vezes nós ficamos, é a nossa luta. Eu falei, não vai tirar minha paz, não. Isso aí, não, porque... afeta a minha humanidade, mas a minha espiritualidade não. Diga, pode abalar a minha humanidade, mas a minha espiritualidade não. Eu sei, diga, eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para me dar a vitória em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. E, finalmente, Romanos 12, 18, nesse ponto. Se possível, olha só, se possível,
quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, tenha paz com todos. Ah, pastor, mas olha, tem uma questão aí, a pessoa... Olha, no que depender da outra pessoa, não. Mas no que depender de você, você tenha paz. Amém? Isso aqui é um norte para nós, gente. Porque, olha, muitas vezes esse é o campo de batalha que o inimigo tenta desestruturar uma família, desestruturar os lares, roubando a paz de um. E essa falta de paz de um acaba gerando, porque, irmãos, aonde não há paz, a amizade fica comprometida. E aonde não há amizade, abre a porta para a inimizade. Então, se possível, no que depender de vós, tenha paz com todos. Pode machucar você, pode irritar você, mas no que depender de você, não reaja. Tenha paz. Tenha paz em Deus. Não faça aquilo do que você vai se arrepender depois. Não diga aquilo que você não pode. Você pode até se desculpar, mas você não tem como retirar. Tenha paz. Tenha paz. Viva como adorador. E creia em Deus. Confia no Senhor. Amém? Em terceiro lugar, finalmente, encerrando, eu quero te falar sobre a terceira forma de viver que nós precisamos aprender. A primeira qual foi? De nós vivermos como adoradores. A segunda foi de nós vivermos em paz. Você nunca diga na sua vida, eu não tenho paz, porque a nossa paz é Jesus, então você não fica sem Jesus. Você não pode ficar sem Jesus. Amém? Então, você tem paz, você pode estar vivendo sem, né, a essência da paz, mas entre nessa paz em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, viva na esperança do Senhor. São três coisas que mudam a nossa vida. Viver como adorador, viver em paz. Em terceiro lugar, viver na esperança do Senhor. Isaías 40:31, como é que diz? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Viver uma vida de esperança, esperar em Deus. Como é difícil a gente aprender a esperar em Deus. E mesmo depois que a gente aprende, a gente tem dificuldade para esperar. Porque, na verdade, sabe, a gente aprende umas coisas, umas outras, ainda mais quando o tempo se alonga, isso inquieta muito a nossa alma. A gente pensa, parece torcedor de um time que fica lá, meu Deus, 43, 44 minutos e o jogo 0-0, ou o time perdendo. Você sabe, ainda tem tempo para mais um gol, mas você acredita que ainda vai mudar? Você ainda acredita que pode acontecer alguma coisa? Então, sabe, às vezes a gente vive assim na nossa vida. As coisas, a gente sabe que pode acontecer, Deus pode, mas não aconteceu até os 43, até os 44, meu Deus, a gente já quer desistir. E eu quero dizer para você nessa noite, não desista, não perca a esperança e a confiança no Senhor. Ah, pastor, mas como? Diz, os que esperam no Senhor renovam. Se você esperar no pastor, eu não vou te renovar, você não vai ser renovado. Se você esperar na igreja, não vai ser renovado. Mas se você esperar no Senhor, Ele renova a sua força. Agora, presta atenção. É como o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele renova as suas forças de hoje para amanhã. Amanhã, Ele vem com as suas misericórdias, Raquel, e renova as suas forças para depois de amanhã. Você quer... O que nós queremos, às vezes, é acordar, irmã Marinalva,
nos sentindo assim, o bambambam da história. Não sinto mais nada, não. Aí ele até deixa a gente sentir para a gente depender do Senhor. Então, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia. Sobe, alcança alturas. É como a gente diz na palavra, buscai as coisas que são, quanto eu buscar mais as coisas do alto, mais eu vivo como águia, sob as asas da palavra, da promessa, da fé. E ele diz assim, correm e não... Isso aqui me lembra muito que a gente, meu Deus, está cansado de lutar, estou cansado de correr, a minha vida está uma correria, eu estou cansado. E é interessante que nas outras versões, esses se cansam, na verdade é uma palavra que é usada como exaustão, exaurir-se. E não é somente no sentido físico, essa palavra ela queria dizer mais além. É aquele que chega ao ponto de desistir. Então, correm e não se cansam, ou seja, corre, mas não desistem. Você é aquele a quem Deus sustenta com a sua mão todos os dias. E às vezes você vai até se cansar, mas você não vai desistir. Porque assim como o ar quente sustenta a águia nas alturas, a boa mão do Senhor sustenta a sua vida. Correm e não se cansa. Talvez a gente ainda vá dar algumas corridas, talvez a gente ainda vai ter que lutar, mas, olha, não vamos nos cansar, ou pelo menos não vamos chegar à desistência, porque nós sabemos que estamos amparados pelo Senhor. Caminham! É aqueles que, oh meu Deus, espera aí, teve que diminuir o ritmo. Eu comecei correndo, hoje eu já não estou correndo mais, eu já estou andando porque está ok. Mas chega um ponto, olha, cansei de caminhar. Cansei, olha, estou fadigado, estou cansado. Ou seja, não tenho mais ânimo para continuar, não é? Mas ele diz, ele renova as nossas forças, eles correm, mas não ficam exaustos, correm e não se cansam, porque Deus sustenta a sua vida. E eu queria, sobre essa palavra, orar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Esta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio que Deus preparou essa noite para fazer algo na sua vida, na sua casa. Talvez você convidou alguém, convidou um ente querido e não veio, mas não se preocupe. Todo segundo domingo você vai ter a oportunidade e eu creio que isso vai se tornar, esse momento vai se tornar para nós como que uma marcha, não é? Na presença de Deus em favor das famílias, dos lares, das casas, dos casais, dos casamentos. E eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria pedir a ajuda dos... Vem, pastor Marcos, o diácono Léo. Nós vamos estar... Eu queria que você que está com a sua família aí, você desse a mão, se unisse em família, né? Cada família individualmente. Se você está sozinho, vê se os dois microfones estão funcionando. Isso. Glória a Deus. Juntos, em família. As irmãs que estão sozinhas aí, a Jocélia e a Gil, se quiserem estar juntos. Aquilo ali são mais chegados que irmãos, né? Então, eu sei, tenho essa liberdade para falar, porque eu sei. Amém? Nós vamos estar... Eu vou estar junto com o pastor Marcos, diácono Léo e as esposas. Nós vamos estar cercando, envolvendo aqui, viu? Pode ir pelo lado de cá. As esposas, Flávia,